Queridos irmãos, é uma grande alegria podermos estar mais uma vez juntos, para juntos fazermos uma reflexão sobre mais um tema do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, para que possamos nos colocar dentro dos preceitos, pelo menos tentar fazer a nossa evolução. Vamos fazer uma reflexão hoje sobre uma passagem bíblica bastante conhecida que está aqui no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 10. Então nos conta essa passagem que estava Jesus em meio a uma praça quando chegam os fariseus trazendo uma mulher. Colocaram essa mulher em pé no meio da praça e disseram a Cristo: Mestre, esta mulher foi pega em adultério. Qual é o teu sentimento sobre isso? E Cristo, ouvindo aquelas indagações, ele simplesmente abaixou-se, começou a escrever com o dedo sobre a areia, e as indagações dos fariseus continuaram. Cristo então levanta-se, dirigindo-se a eles e disse: Aquele dentre vós que não houver errado, que atire a primeira pedra nesta mulher. Dito isto, Cristo abaixou-se de novo e seguiu rabiscando com o dedo na areia. Logo após as palavras de Cristo, as pessoas dali foram se afastando uma a uma, sendo que os mais velhos iam saindo primeiro. Logo em seguida, restavam no meio da praça apenas Cristo e a mulher. E Cristo então pergunta para a mulher: Fostes condenada pelos teus atos? E a mulher: Não, Senhor, não fui. Cristo então disse a ela: Pois eu também não te condenarei. Portanto, segue teu caminho e procures não errar mais. Pois esta mensagem de Cristo, ela primeiramente nos fala sobre a nossa questão de julgar os outros, os julgamentos que fazemos, sem reparar dos nossos próprios erros. E a nossa reflexão de hoje é exatamente isso, é sobre os nossos erros. Todos nós erramos em algum momento da nossa vida e ainda continuamos errando. É claro que os nossos erros, muitos não foram intencionais, mas provavelmente alguns deles tenham sido. Pois bem, a nossa caminhada de evolução aqui na Terra, ela se dá em 3 atos. 3 atos. Primeiro ato, o erro. Segundo ato, o arrependimento. E o terceiro ato, a reparação. Vamos ao primeiro ato da nossa caminhada evolutiva. O erro. Os nossos erros, eles têm 3 origens, 3 vertentes. A primeira origem para os nossos erros é o egoísmo. A segunda origem é o orgulho. E a terceira origem é a ignorância. Quando erramos pelo orgulho, o orgulhoso, ele erra porque ele se sente melhor do que os outros. E este sentimento, esta chaga, não pode mais estar dentro de nós. A segunda vertente de erro, o egoísmo. O egoísmo, ele erra porque ele quer tudo para si. Ele quer passar por cima dos outros, se for possível, para abraçar, para ficar com tudo para ele. O egoísmo é esta chaga também que não tem mais lugar dentro de nós. E a terceira vertente do erro é a ignorância. A pessoa que erra pelo desconhecimento, talvez esse seja o que tem menos culpa. Então, os erros, eles fazem parte do nosso aprendizado. Já diziam os nossos pais que é errando que se aprende. Nós reconhecemos que estamos errando quando as nossas ações, elas vão ferir alguém, ferir o indivíduo, ferir a sociedade. Nós erramos quando deixamos os nossos atos tresloucados, esses atos que vão prejudicar as pessoas, quando esses atos, eles nos aproximam daquele homem velho,
aquele homem selvagem, esse homem velho selvagem que nós estamos tentando a todo custo nos afastar deste homem velho. Agora, quando erramos, a consequência vem. E ela vem em forma de sofrimento, e nos diz a doutrina espírita que esse sofrimento é conhecido como expiação. No entanto, as leis de Deus, elas são muito generosas para conosco. Então, elas arrumaram uma forma de que nós possamos tirar proveito destes erros. E esta forma, para tirar o proveito desses erros, é o aprendizado que nos traz. Todo erro cometido, ou todo o bem cometido, ele inevitavelmente irá retornar ao seu realizador. A isso chamamos da lei de causa e efeito. E ao retornar, ele retorna com sofrimentos. E para abrandar estes sofrimentos, mais uma vez nos diz a doutrina espírita que temos uma ferramenta por demais importante para utilizarmos. Que ferramenta é essa? O arrependimento. Chegamos então ao segundo ato da nossa caminhada evolutiva aqui na Terra, que é o arrependimento. Arrependermos-nos significa nós estarmos nos livrando daquela teia culposa que está mentalmente nos pressionando. Quando nós nos arrependemos, estamos dando o primeiro passo para corrigir aquele erro, para reparar aquele mal que fizemos para alguma pessoa. A psicologia, esta ciência maravilhosa que estuda a psique da humanidade, ela, como resultado de alguns estudos, ela nos apresenta um bastante interessante, que é aquele que diz que as pessoas se arrependem muito mais por deixar de tomar uma decisão do que por tomar uma decisão errada. Ou seja, é o arrependimento por não ter feito do que ter feito e ter feito errado. Agora, infelizmente, a grande maioria das pessoas, elas só se arrependem quando começam a sofrer as consequências, quando começam a vivenciar os sofrimentos, e quanto mais nós demoramos para nos arrepender, mais sofremos. Agora, o arrependimento, ele só terá validade de verdade, ele só será aceito perante as leis de Deus quando ele vem do fundo do nosso coração. Aquele desejo, aquela vontade real, sincera, de reparar. Chegamos aí então no terceiro ato da nossa evolução, a reparação. Tem um dito popular que diz que errar é humano. Agora, as leis de Deus nos dizem que reparar o erro, isto sim é que é humano. Portanto, aquelas pessoas que são orgulhosas, que erram pelo orgulho, procurem ser mais humildes. Aquelas pessoas que ficam nervosas, elas procurem ser mais serenas, irão errar menos. Aquelas pessoas que estão levando uma vida ociosa, procurem ser mais úteis. Aquelas pessoas que, volta e meia, deixam surgir aquela ponta de egoísmo que nos leva ao erro, que procurem se tornar criaturas mais caridosas. E que, ao errar contra alguém, busquemos reparar este erro o mais rápido possível, urgentemente, porque sabemos que a nossa passagem por aqui é muito rápida e amanhã poderemos acordar em um cenário completamente diferente. Amanhã não sabemos, estamos em uma fila e não temos nem noção qual é o lugar nessa fila. Portanto, se nós partirmos deste plano para o outro sem reparar o erro cometido, será tarde demais. Passaremos pela eternidade arrastando pesadas correntes de culpa. A
partir daí, é por isso que nós vemos muito sofrimento sem explicação aparente diante dos nossos olhos. Sobre o arrependimento, ainda a doutrina espírita ela nos propõe uma reavaliação, um olhar diferenciado, porque nós encontramos por aí muitos segmentos que propõem que a criatura se arrependa dos erros que cometeu e que por isso mesmo estará perdoada. Ora, como a doutrina espírita ela trabalha sempre com a lógica, com a justiça, ela primeiramente nos ensina que Deus faz questão que nós reparemos todos os nossos atos errados, que não escapará nem um mínimo, um centavo não ficará em débito. Portanto, se arrepender não basta. Como nós vimos, alguns segmentos religiosos, que a criatura faz atos tresloucados, comete todo tipo de delito e vai prejudicando os outros, aí chega lá um determinado momento da vida, coloca uma Bíblia embaixo do braço, diz que se converteu, aceitou Jesus no coração e está arrependido. Ora, isso não isso é imparcial, isso não é justo, isso é algo até um pouco leviano. Por isso, nos lembra a doutrina espírita que temos que reavaliar as nossas crenças, principalmente as crenças que estão baseadas na letra do Antigo Testamento. Nos diz a doutrina espírita e nos lembra, e nós sabemos disso, que a nossa realidade é outra. Nossa realidade é uma realidade muito mais justa, muito mais coerente. E por fim, a doutrina espírita nos faz refletir e compreender que, ao repararmos um erro que cometemos contra o nosso semelhante, nós não estamos fazendo isso para agradar a ele. Ao reparar um erro, nós estamos fazendo um acerto de conta com a nossa própria consciência. Pensem nisso. Que Deus os abençoe.